TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos que nos assistem. Sétima reunião da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui da Câmara de Vereadores. Primeiro quero agradecer a presença do secretário de Infraestrutura, Barreiro, agradecer a presença também do coordenador do BRT, Olivar, agradecer a presença do vereador Cecílio, agradecer também, representando o gabinete do vereador Carmo Luiz, Ricardo de Luca, muito obrigado pela presença e obrigado a todos que nos assistem através da TV Câmara e através das redes sociais. Tá? Como uma das maiores obras públicas em execução do Brasil, o sistema BRT fará com que em Campinas dê um salto na qualidade no serviço de transporte coletivo. A maior obra de mobilidade urbana realizada no município, iniciada em 2017, beneficiará diretamente cerca de 450 mil campineiros, com o transporte em ônibus articulados elétricos com ar-condicionado, que vão operar em faixas exclusivas, separadas do trânsito comum, mais integradas às linhas convencionais alimentadoras. O BRT, no corredor do Ouro Verde, ele tem 14,6 quilômetros de extensão, partindo do terminal central e seguindo pela João Jorge, Amoreiras, Piracicaba, Rui Rodrigues, Camucim até o terminal Vida Nova. 15 estações de transferências, 4 terminais, 5 novas pontes e viadutos, que são as obras de artes. No corredor Campo Grande, 17,9 quilômetros de extensão, iniciando nas proximidades do Terminal Mercado. Ele passará próximo ao Terminal Ramos de Azevedo, a rodoviária, pelo leito desativado do antigo VLT, veículo leve sobre trilhos, chegando à Estação Aurélia. A partir daí, seguirá pela Avenida John Boy Dunlop até o Terminal Itajaí. Lá são 17 estações de transferências, 3 terminais, 13 pontes e viadutos, obras de artes. Correndo o corredor perimetral, interligação de 4,1 quilômetros de extensão. Esses dois corredores estão interligados no corredor perimetral, que começará na futura estação Campos Elíseos e continuará pelo leito do VLT, até a Vila Aurocã. Em julho de 2021, foi publicado no Diário Oficial a prorrogação por mais 12 meses do prazo de execução das obras do BRT Campo Grande, trechos 2, 3 e 4, visando adequar o prazo necessário para a finalização da construção dos trechos do BRT, com a conclusão de todas as medições e etapas relativas ao encerramento do contrato firmado com o consórcio BRT. Vale ressaltar que a extensão é apenas um aditivo de prazo, sem alteração no valor do orçamento do contrato. Segundo as informações repassadas pelo secretário de Transportes, Vinícius Riveretti, na última reunião da Comissão de Mobilidade Urbana, no trecho 2, faltam a execução dos viadutos da Avenida Transamazônica e sobre a rodovia dos Bandeirantes. No trecho 3, falta a finalização do terminal Campos Elíseos. No trecho 4, falta a conclusão do viário, construção de estações de transferências, finalização do terminal Ouro Verde e a finalização do viaduto sobre a linha férrea, que é lá no Marajó, correto? Então, através dessas informações que nós tivemos do secretário de Transportes, Vinícius Riveretti, que quem está com a pauta do BRT é o secretário Barreiro. Então eu gostaria de passar a palavra ao secretário para poder falar mais sobre aí essa prorrogação do prazo, sobre a finalização da obra do BRT. Então, secretário, quero agradecer mais uma vez a presença aqui e passo a palavra ao secretário para poder explanar aí as suas conclusões. Por favor. Ok, muito boa tarde, vereador Otto, muito boa tarde, vereador Cecílio, demais vereadores da comissão de mobilidade que não podem estar presentes, mas certamente estão aí interessadíssimos no assunto, pessoas que nos assistem,
Olivar, que está aqui comigo, que é o gerente do projeto desde o seu início. E talvez antes da gente falar exatamente do que eu trouxe aqui, talvez, como nós estamos falando nessa comissão pela primeira vez, eu já estive aqui muitas vezes aqui na Câmara, desde o início do projeto BRT, porque fui o responsável pelo projeto desde o seu nascedouro, na fase de projeto, assim, que era um projeto funcional que nós tínhamos lá na época. Eu era o secretário de Transportes, o presidente da INDEC, e através de uma decisão do prefeito à época, essa condução desse processo todo, dessa gigantesca obra de infraestrutura, ficou a nosso cargo, sob a nossa responsabilidade. Então, nós, só para contar rapidamente uma história e chegarmos no que nos interessa nessa reunião, nós optamos, naquela oportunidade, de desenvolver o projeto, que todo projeto de engenharia, para quem não está muito habituado com grandes obras, ele tem algumas fases que são sequenciais e inevitáveis. A primeira fase é essa do chamado projeto funcional, que é o que dispunhamos lá na primeira conversa, lá no início de 2015, quando eu já estava lá nessa posição. Nós tínhamos isso e começamos a pensar, então, como é que nós desenvolveríamos as demais fases. As outras fases de qualquer grande obra são, sequencialmente, o desenvolvimento de um projeto básico. O projeto básico ele gera um projeto executivo, que, como o próprio nome fala, é o que antecede a execução de uma obra, e, na sequência, é a obra propriamente dita. Considerando o tamanho dessa obra, o impacto que ela traria para a cidade, e as dificuldades construtivas que nós já prevíamos que teríamos, nós tomamos uma decisão que tem um grau de... Isso é sempre bom falar, que quem não está habituado não tem ideia do que eu estou dizendo agora, então vou tentar ser bem didático. Nós tomamos uma decisão que tem um grau de coragem, de ousadia, de arrojo inacreditáveis, que é fazer juntamente a licitação que fizemos do projeto executivo e a construção das obras. Porque qualquer obra grande, o que se faz, tendo um projeto básico bem feito, que é o que nós tínhamos, é contratarmos o projeto executivo, que o projeto executivo ele complementa o projeto básico, ele faz um orçamento atualizado, ele faz com que você tenha exatamente a noção das dificuldades que você vai enfrentar na obra, e, na sequência, fazer a licitação das obras. Pensando naquela época, a decisão, eu acho que foi extremamente acertada, de passado esses anos todos, porque se nós tivéssemos feito como se faz na iniciativa privada, por exemplo, que é desse jeito que eu mencionei, essa obra não estaria no estágio que ela está hoje, que é num estágio praticamente para ser entregue e finalizada. Porque no mundo público, as dificuldades de fazer licitações, contratos, etc., são enormes. Então, essa decisão foi muito acertada e fizemos isso em 2016. Foi o último ano do primeiro governo do Jonas Donizete. Naquela oportunidade, então, para que essa obra, nós sabíamos, né, naquela época, aquele processo da Lava Jato estava em pleno andamento e as grandes construtoras brasileiras, na sua totalidade, estavam envolvidas na Lava Jato e impedidas de participar de licitações públicas. Então, nós também tomamos uma outra decisão, que foi pegarmos empresas de porte médio, e ao fazer isso, nós teríamos que fazer uma divisão da obra. Então, nós optamos por dividir em 4 lotes. O corredor Campo Grande foi dividido em 2 lotes, um que começa ali no Terminal Mercado, né? E vai até a Vila Araucânia, continua no corredor perimetral e vai até o Terminal Campos Elíseos, esse é o chamado lote 1. Aí pegamos um outro lote, que é da Vila Araucânia, totalmente no corredor Campo Grande, até o final dele, que é lá no Terminal Itajaí, o segundo lote, e o corredor Ouro Verde também dividimos em 2. Um da região central até o Terminal Campos Elíseos e outro Terminal Campos Elíseos até o final lá no Vida Nova. Esses lotes foram divididos de uma forma
tentativa, né, de se fazer de uma forma que tivessem aproximadamente tamanhos similares e, principalmente, a operacionalidade. Isso quer dizer o seguinte: se algum desses lotes, por exemplo, interrompesse a obra, nós conseguiríamos dar uma sequência com o que restasse do sistema, que é um risco que você corre, né? Isso acontecer em obra grande, em obra pública, é uma coisa que até tem uma certa, vamos dizer, frequência. Então, foi isso que foi feito. Fizemos a licitação em 2017, tivemos um sucesso enorme na licitação na época, um desconto em relação ao preço que foi colocado na licitação, que é preço público, de 22%, os 540 milhões aproximadamente viraram 450 milhões. E aí começamos, isso já era 2017, né? Então nós já estávamos assim no início do segundo mandato do prefeito Jonas Donizete, quando a decisão foi tomada de, então, executarmos o projeto e a obra. Aí começamos. A primeira etapa foi o desenvolvimento do projeto executivo, todos os lotes fizeram os projetos executivos. Nós tentamos, na medida do possível, sem ter nenhuma interferência direta na escolha dos projetistas, é óbvio que isso é uma decisão do contratado, né? Escolher projetista, nós tentamos coordenar os projetos para que eles tivessem o mesmo grau de detalhamento, o mesmo grau de riqueza. Tanto é que, você vê, nós fizemos projetos, vou dar um exemplo simples, que está aí na rua para se ver. As estações todas do BRT, né? Que são mais de 30 estações. Essas estações todas, elas têm o mesmo tipo, construído com o mesmo tipo de material tal. E só foi possível por causa dessa coordenação que fizemos, que foram projetistas diferentes. Então, isso é uma coisa que sabíamos do risco e mais assumimos e fomos em frente, né? Então, e aí, a partir do momento que os projetos executivos foram ficando concluídos, começamos a execução das obras. E sabíamos das dificuldades que seriam enfrentadas, né? Porque fazer uma obra dessa, nos principais corredores de trânsito, nem a de ônibus da cidade, que é o corredor John Boy Dunlop, que a gente chama de corredor Campo Grande, e o corredor Ouro Verde, que é o Amoreiras, Rui Rodrigues, Camusim, que são vias, que tem um VDM, né, que é aquele número que a gente mede, que é o veículo quantidade de veículos médios diários que passam pelas ruas extremamente elevados, os mais elevados do município são nessas vias. Nós sabíamos da dificuldade que nós enfrentaríamos, porque para fazer uma obra dessa, não tem como fazê-la sem provocar interrupções no trânsito, desvios de trajeto das linhas de ônibus, mudança de itinerário durante o período de obras. E fizemos isso, eu estava à frente da INDEC, o que ajudou muito, porque talvez se essa posição eu não tivesse, é claro que as dificuldades seriam muito maiores. Então, como eu comandava a INDEC, nós fizemos com uma maestria tremenda, a ponto de, nos principais trechos, nós compramos um drone e fazíamos imagens diárias do drone nos locais da obra para entendermos como que o trânsito estava se comportando para melhorarmos a fluidez com manobras que faríamos ali a partir do dia seguinte, etc., que a obra seguindo num ritmo intenso. O nosso cronograma de obras ele estava seguindo absolutamente dentro do que foi previsto, tanto no contrato como no nosso acompanhamento, quando nós tivemos, no início do ano passado, um fato que afetou o mundo, né, que é essa história da pandemia. A pandemia, e aqui é um depoimento, nós conseguimos fazer uma coisa que poucas obras, talvez, no mundo fizeram. As obras do BRT tiveram uma continuidade dentro de uma possibilidade de normalidade, que não é o caso no desenvolvimento normal, é claro. Mas não parou a obra nunca. Mas tivemos muitos problemas. Tivemos problemas de equipes que teve uma pessoa contaminada, então o regramento colocado, né, que até hoje é afastar as pessoas que tiveram contato, então a equipe tinha que ser afastada. Aí essa equipe ela tinha que ser reposta, você não estala o dedo e consegue colocar outras pessoas no lugar com o mesmo grau de competência. Então esses problemas foram várias vezes acontecendo isso aqui, aqui, acolá. Problemas de fornecimento de materiais, os materiais, principalmente materiais básicos, sumiram do mercado, até hoje estão sumidos, né? Quem mexe com obra, e a gente tem muitas obras em andamento
na cidade, lá na Secretaria de Infraestrutura, sabe do que eu estou falando. Os materiais sumiram e subiram violentamente de preço, porque sumiu a matéria-prima, as indústrias todas foram para férias coletivas e tudo mais, essas dificuldades todas que eram impensadas, né? Ninguém podia projetar que nós íamos enfrentar uma pandemia no último ano dessa gigantesca obra. Então, nós fizemos o seguinte, tomamos uma decisão. Nós concluímos até dezembro do ano passado o que nós chamamos o sistema BRT, torná-lo operacional. É a operacionalidade do sistema. Isso quer dizer o seguinte, se quisesse colocar ônibus para rodar no sistema BRT, no modelo já dos ônibus que serão implantados, a partir de janeiro desse ano, isso seria possível. Isso que significa ser o sistema 100% operacional, né? E com algumas coisas por fazer, que não foram possíveis serem concluídas. O presidente da comissão aqui, o Otto, já mencionou algumas, eu vou rapidamente descrever a situação do que está ainda restando para concluir no projeto, eu vou mostrar aqui através de uns slides que eu preparei, mas foi isso que foi enfrentado nesse período todo. E aí, algumas coisas que seriam interessantes comentar, nós temos tido aqui visitas de empresas diversas, mas principalmente das pessoas que gerenciam as grandes obras públicas brasileiras. Pessoas dos ministérios, do Desenvolvimento Regional, do Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, etc., visitando a nossa obra. E a visão que eles têm de Campinas, da Prefeitura de Campinas, é a melhor possível, porque eles ficam bobos de ver como nós conseguimos, com tantas dificuldades, chegar no ponto que chegamos. Haja vista que, na semana passada, né, tivemos uma cerimônia aqui com a presença de 2 ministros, o da Cidadania e o de Desenvolvimento Regional, que o chamado lote 1 do corredor BRT, que é esse que começa no Terminal Mercado e vai o corredor Campo Grande, né, no seu início, e vai até a Vila Orocã, cerca de 4 quilômetros. Depois ele entra no corredor perimetral e vai até o Campos Elísio, então é o corredor perimetral inteiro. E esse início do corredor Campo Grande estão 100% concluídos, e teve uma cerimônia com esses ministros a semana passada, com a presença do prefeito em exercício, porque o prefeito Dário estava afastado por motivo de doença, e nós fizemos uma cerimônia de já entrega desses trechos. E eu vou citar, então, os demais trechos, como é que eles estão, e só que antes eu gostaria de dar uma visão também para quem nos assiste, principalmente. A gente fala BRT, 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 né? O que é exatamente um corredor, um sistema de ônibus BRT? Primeiro, a sigla BRT significa o quê, né? BRT é Bus Rapid Transit, quer dizer, é um nome, uma sigla inglesa que significa ônibus que se move de maneira rápida, né? Ônibus de trânsito rápido, que se move de maneira mais rápida do que os sistemas existentes por aí. Mas qual é o motivo disso acontecer? Então, acho que é isso que vale a explicação. Um sistema de corredor BRT ele tem algumas características que eu vou tentar descrever aqui para vocês. A primeira delas é que ele é feito de faixas exclusivas de ônibus. Quando a gente fala exclusiva, é exclusiva para valer. No corredor BRT não é para andar sistema de táxi compartilhado, como tem nas faixas exclusivas dos ônibus convencionais. Não é para permitir que, não, mas nesse trecho aqui vamos fazer com que tal coisa aconteça. Não, a faixa é exclusiva. Ali só é para rodar os ônibus articulados, como você mencionou, elétricos, que é o que nós planejamos que eles existam nos sistemas. Ônibus de 22, 23 metros de extensão, que levam em torno de 200 pessoas, cada um deles. Esse é o primeiro ponto. Então, faixas exclusivas. Segundo, essas faixas exclusivas, como os ônibus são muito pesados, né, tem um peso, uma tonelagem muito grande, é muito importante que o corredor tenha uma grande capacidade de sustentação de peso. E aí você tem 2 maneiras de fazer isso. Ou usar um sistema de asfalto, que é o que é usado em rodovia, porque em rodovias também andam ônibus pesados e caminhões pesados e tal, que é um sistema caríssimo, né? Ou usar o que nós fizemos, que é o sistema de pavimento rígido de concreto, que tem essa mesma capacidade. O nosso pavimento rígido de concreto de 28 centímetros de largura
tem uma capacidade de suportar peso de muitas e muitas toneladas, e esse sistema, então, tem uma vida média da ordem de 25 anos. Então, essa é a segunda característica de um corredor BRT. Terceira característica, as estações do sistema têm o chamado piso elevado. O sistema de ônibus convencional, todo mundo aqui sabe como é que funciona, ele se aproxima da calçada, as calçadas aqui de Campinas, as principais linhas, até a gente faz um pouquinho mais elevado, né, do que a calçada normal, para facilitar aquele acesso inicial do cidadão para subir e descer do ônibus. Mas como eu disse, subir e descer. Tem uma escada para subir e uma escada para descer, porque o piso dentro do ônibus ele é um pouco mais alto, pelas razões de suspensão do sistema e motor, etc., e o acesso para o cidadão ele sai do nível do chão. Então, esse é o sistema convencional. O que a gente fez com o BRT? Pegamos esses ônibus que já tem aquele piso alto e mantivemos o ônibus no piso alto em toda a sua extensão. Então, não tem nenhuma escada dentro do ônibus, ele é todinho piso elevado. E colocamos as estações no mesmo nível do piso elevado dos ônibus. Então, aumentamos a altura das estações, do piso das estações, que é em torno de 90 centímetros de altura. Então, com isso, o que acontece? O embarque das pessoas e o desembarque é feito em nível, que é o que a gente chama. Então, a pessoa não tem escada para subir, não tem escada para sair, entra e sai em nível. Com isso, tem várias vantagens. Primeiro, que agiliza o tempo de parada, né? O tempo de parada do ônibus nas estações e nos terminais reduz muito, porque não tem que ficar esperando alguém subir a escada, alguém descer a escada e tudo mais, né? Não precisa elevador. Uma pessoa com deficiência que usa uma cadeira de roda ou um andador, não tem elevador para subir e descer, como tem nos ônibus convencionais. Ela vai entrar em nível, né? Então, é muito rápido o embarque e desembarque. Isso agiliza, reduz o tempo de viagem. Essa é uma das razões de reduzir o tempo de viagem. Então, essa é uma outra característica do sistema. Essa característica traz uma necessidade decorrente que também existe nos sistemas BRT de boa qualidade, como é o nosso, que é o pagamento ser feito na própria estação. Campinas, né, isso já é um projeto que eu implantei lá na INDEC, nós retiramos o dinheiro como forma de pagamento do sistema de ônibus. Aqui em Campinas você não tem como pagar em dinheiro para andar de ônibus. Você tem que usar um dos bilhetes que existem. Até o do QR Code, quem quer pagar em dinheiro, você descarrega no celular, todo mundo conhece isso, que é um projeto que já implantamos já faz uns 2 anos. Muito bem. Então, no sistema existente, que a gente chama de sistema convencional, esse bilhete que você tem no ônibus, a hora que você sobe a tal da escada de embarque, você passa por um mecanismo que a gente chama de validador, que tem aquela catraca. Então, você apresenta o seu bilhete no validador, né? Coloca ele ali, o validador lê por infravermelho aquele bilhete, e a catraca aparece lá, liberada, tal. Daí você passa pela catraca, tal, é assim que funciona. Então, veja, tem o problema do tempo da pessoa subir a escada, chega na frente do validador, põe o bilhete e tal, não sei o que, e passa. Esse tempo todo, no sistema BRT, ele é zero. Por quê? Porque isso é tudo feito na própria estação. Quando o cidadão chega na estação, as estações nossas, todas elas têm, de um lado, escada, que é para as pessoas que não têm nenhum problema para subir e descer a escada. Do outro lado, são rampas, para as pessoas com deficiência, que usam cadeira de roda, andadores, etc. Então, a pessoa chega de um dos 2 lados que ela preferir, ela chega na entrada da estação, tem o validador. Então, ela vai pegar o bilhete que ela tem e vai validar na entrada. Entra na estação. A hora que ela entrar dentro da estação, ela já fez o pagamento da sua passagem, né? E, a partir dali, ela está apta a subir em qualquer ônibus do sistema que parar naquela estação. Não tem validação dentro dos ônibus. Então, essa é uma outra vantagem. E aí traz uma vantagem indireta, que é o espaço interno do ônibus aumenta, é lógico, porque esse sistema de validador, balaúste, escada, caramba, ocupa um espaço dentro dos ônibus que não existe no BRT, porque é só aquele patamar elevado com os determinados assentos, as pessoas sentarem, assim por diante. Então, essa é uma outra
característica do sistema. Tudo isso leva a uma redução do tempo de viagem. E o sistema BRT foi projetado, e o nosso é assim, ele tem um sistema de inteligência que vai ser implantado junto com os ônibus que comporão o sistema. Esse sistema de inteligência dá preferência para os ônibus quando eles vão atravessar os cruzamentos. Primeira coisa é que nós eliminamos grande parte dos cruzamentos em nível que existiam antes. Ali naquela região do Enxuto é um exemplo, e outras regiões que a gente fez aí na cidade que criamos viadutos, né? Ou esses abaixamentos da via pública, como ali no caso do Enxuto, para que não houvesse o cruzamento. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, que nos cruzamentos que não serão eliminados, né, porque é óbvio que o sistema ficaria um preço absurdo, nós fizemos esse sistema eletrônico que é o seguinte: quando o ônibus do sistema BRT está se aproximando de um cruzamento, o semáforo tem um equipamento, chama-se controlador, ele lê aquela informação que o ônibus do BRT está se aproximando, ele inverte. Se o semáforo tivesse fechado para o ônibus, vermelho para o ônibus, ele transforma em verde, né? Ele dá um segundinho, se transforma em verde, naquela transformação segura, para que a hora que o ônibus estiver se aproximando, esteja semáforo verde para ele não parar no semáforo. Os carros que vão estar no outro sentido, outros veículos vão parar, porque vai estar vermelho para eles e o ônibus vai seguir. Então, isso também reduz o tempo de viagem. Tanto é que as primeiras experiências que nós tivemos aí, de projeto, a redução do tempo de viagem era da ordem de 25%. Isso quer dizer o seguinte: uma viagem de 1 hora vai levar 45 minutos. Esse é o projeto. Quando nós começamos a fazer as primeiras viagens, a partir dessa liberação dos corredores, para eles se tornarem operacionais, como eu disse, nós começamos a perceber que a redução foi bem superior. Então, nós estamos com ganhos acima de 30% no tempo de viagem, o que é uma coisa espetacular. Para quem usa ônibus todos os dias, vai e volta de casa para o trabalho, trabalho para casa, etc., sabe o quanto é importante esses minutos que ela vai ganhar diariamente para ficar em casa ou ficar onde ela bem entender, em vez de ficar dentro de um ônibus, né? Os ônibus, como o vereador Otto já mencionou, eles têm ar-condicionado, Wi-Fi, quer dizer, tem todo o conforto para as pessoas. Então, o sistema tem isso. E ele tem uma outra coisa, que eu acho que que eu encerraria essa exposição inicial, dizendo o seguinte, que o BRT ele tem a chamada integração. É um projeto que já existe aqui em Campinas, que permite que um cidadão, ao fazer a validação do seu bilhete em qualquer ônibus, no espaço de até 2 horas, ele pode fazer mais validações sem pagar viagens adicionais. Esse é o chamado a integração, né? O sistema convencional, ele estará integrado ao BRT. Então, um cidadão que, por exemplo, ele está ali dentro do bairro, lá na região lá do Campo Grande, lá na sua região lá, ô Cecílio, dentro do bairro ele vai pegar uma linha qualquer daquelas que dentro do bairro, alimentadora, e vai se dirigir, por exemplo, ao terminal Campo Grande. Então, a hora que ele chega no terminal, então ele valida, sobe dentro de um ônibus, numa linha alimentadora, valida o bilhete, né? O chamado ônibus convencional, e vem até o terminal Campo Grande. No terminal Campo Grande, ele quer, por exemplo, vir para o centro da cidade. Quer para o Jardim Londres, sei lá. Então, ele vai descer do ônibus, vai atravessar, lá no terminal Campo Grande, ele vai atravessar uma rua, no outro lado ele vai subir num BRT, com o mesmo bilhete. Ele vai no BRT, valida o bilhete e segue a viagem e vai pagar só uma tarifa. Então, esse é, em linhas gerais, a concepção do projeto. Depois a gente abre aí para as perguntas, mas eu quero só mostrar alguns slides, muita coisa já falamos. Por favor, Olivar. O pessoal vai conseguir acompanhar ou não? Pessoal de casa vai... O pessoal de casa consegue acompanhar aqui? Ah, legal.
Isso, maravilha. Está dando para ver, né? Bom, então, como nós falamos aí, algumas características, o vereador Otto já explicou aqui que a Secretaria de Transportes era responsável pelo projeto até o início desse ano, depois isso foi passado para a Secretaria de Infraestrutura, como ele já mencionou, né? E é claro que a operacionalização dos corredores, com os ônibus, etc., é uma atribuição lá da Secretaria de Transportes. Depois tem um mapinha que não dá para enxergar com muita clareza, eu acho, mas aí mostram os 4 lotes que eu mencionei, os 2 corredores, o Campo Grande, que é o de cima, e o Ouro Verde, que é o de baixo, cada um deles com esses tamanhos que o vereador já explicou, né? A quantidade de quilômetros está ali, de estações, dá cerca de 37 quilômetros do total de corredores, a quantidade de estações lá, que são mais de 30 estações, terminais e obras de arte. Então, é uma obra realmente gigantesca. A obra de arte é viaduto e ponte, né? É isso que a gente chama de obra de arte. Muito bem. Aí tem um desenho esquemático dos corredores, os diversos lotes e as empresas que foram as vencedoras da licitação, lá em 2016, como eu mencionei, né? São 4 grupos de empresas que ganharam empresas diferentes, cada um dos lotes. E, na sequência, tem a situação de desenvolvimento atual da obra, que mostra aqui, gente, é bom deixar claro que isso que está mostrando aqui é o que já foi realmente, inclusive, pago. Então, a evolução física é sempre bem superior que essa, porque medições ainda estão em andamento, não foram feitas, etc. Nós temos aqui 92,4% da obra 100% paga, né? E falta, então, 7,5% para ser paga ainda. E a realização física hoje está em torno de 95%. Nós temos 5% de fases ainda por concluir, que eu vou tentar mostrar aqui quais são as principais delas. Tá? Na transparência seguinte, tem um resumo da situação atual, a quantidade de estações já concluídas, 26 das 36 estações, essas 10 estão em diferentes fases de construção, umas perto de concluir, outras em fase inicial. Dos 7 terminais, nós temos 3 já em operação, e os outros estão em fase de conclusão, exceto o terminal Ouro Verde, que eu vou mencionar. Das 18 obras de arte, nós temos 13 concluídas, eu vou explicar quais que faltam fazer. Dos pavimentos, nós temos praticamente tudo concluído, né? Do 100%, 98%, então, por cento concluído, é praticamente tudo. E dos 36,6 quilômetros, quase 35 liberados. Tem alguns trechinhos próximos de viadutos que a gente não liberou ainda, mas não faz com que o sistema não seja operacional. A situação, né, do sistema nesse momento. Então, nós temos o trecho entre o terminal Mercado e Campos Elíseos, que é esse que nós acabamos de concluir, eu mencionei há pouco, já foi finalizado agora no mês de setembro, foi concluído e fizemos aquela cerimônia de entrega aí a semana passada com a presença dos ministros que eu havia falado há pouco. Da Vila Araucã até o terminal Itajaí, que é o restante do corredor Campo Grande, nós temos tudo concluído, exceto 2 viadutos, né? Que são os viadutos, um deles é em cima da Transamazônica. Esse viaduto da Transamazônica, até vale a pena contar um pouco da história, né? Por que nós não concluímos? Porque nós tivemos que fazer uma mudança importante do projeto. O projeto básico previa que a Avenida John Boy Dunlop, ela passaria por baixo ali da Avenida Transamazônica, seria semelhante àquela região ali do Enxuto. Nós íamos manter a Transamazônica em nível e fazer um buraco ali e passar a Avenida John Boy Dunlop por baixo. Porque esse cruzamento, na nossa visão, é um dos cruzamentos importantes que ele tem que ser eliminado para dar essa fluidez para o BRT. Quando nós começamos a discutir isso no projeto executivo, chegamos à conclusão que essa obra ela seria não só quase que inviável, mas de um custo extremamente elevado, dadas as circunstâncias daquela região. Então, nós resolvemos mudar o projeto de uma maneira radical. Fizemos o seguinte, mantivemos a John Boy Dunlop em nível e nós vamos fazer um viaduto da Transamazônica passando por cima da John Boy Dunlop.
É uma mudança brutal do projeto original. Com isso, essas mudanças todas fizeram, é óbvio, com que a gente não conseguisse concluísse na data que nós teríamos previsto, mas ele estaria pronto até o final do ano passado, da forma que eu mencionei. Como nós tivemos que aprovar esse projeto de novo, e ele teve a entrada da pandemia, fez com que nós tivéssemos muita dificuldade de aprovar esse projeto junto aos órgãos de controle. Então, nós optamos por fazê-lo nesse ano. Esse processo está praticamente pronto e nós esperamos ainda começar essas obras ainda em 2021. É uma obra relativamente fácil, as vigas já estão até lá no local, se vocês passarem lá, as vigas estão lá em cima da avenida. É uma construção até bem simples de ser feita. Aí, ainda esse trecho tem o viaduto que é por cima da Via Bandeirantes. Essa é outra situação muito complicada. Hoje existe um viaduto lá, passando na João Boi do Ó, por cima da rodovia Bandeirantes. Nós vamos fazer um segundo viaduto, para ter uma maior fluidez do sistema, do BRT. Nós tivemos que mudar esse projeto 3 vezes, por razões da própria Autoban, que é a empresa concessionária da Via Bandeirantes, e da Artesp, que é quem regula o sistema das rodovias. E essas mudanças de projeto, cada mudança de projeto, são novas discussões, etc. Então, também tivemos dificuldade de concluir isso aqui antes. Mas esse projeto, junto com o da Transamazônica, estão num único processo que nós estamos dando andamento. Esperamos fazê-lo agora também a partir desses próximos meses e concluir tudo em junho de 2022, que é o prazo que nós temos agora. Muito bem, aí a gente vai para o corredor Ouro Verde. O corredor Ouro Verde, o primeiro trecho é entre a região central, que para nós é o terminal central, e até o viaduto Campos Elíseos, ali no final da Avenida Moreiras. Está sendo concluído o terminal Campos Elíseos, eu acho que mais uns 60, 90 dias ele está pronto, que é um terminal enorme também. Tivemos um grande impacto desse terminal, com os muros de arrimo que tivemos que construir. Tem ali uma entidade chamada LBV, né, Legião de Boa Vontade, que tem uma instalação ali. Tivemos que fazer umas mudanças do projeto para não causar um problema para eles. Então, tudo isso teve algumas dificuldades na obra, mas acho que mais até o final desse ano esse terminal deve estar pronto, que é o que falta ser feito desse trecho aqui. Depois, nós temos também, nesse trecho, nós vamos fazer uma adaptação, eu chamo de adaptação porque realmente esse é o termo. Nós vamos fazer uma adaptação no terminal central, que é aquele que fica lá no viaduto Miguel Cury. Ali hoje, ele só recebe o ônibus do sistema convencional. Nós vamos fazer uma mudança lá em 2 plataformas, torná-las plataformas elevadas, para permitir que os ônibus do corredor Campo Grande, que chegam na região central, façam a sua parada de deixar passageiros e recolher passageiros ali naquele trecho. É uma obra bem simples essa, por isso que estou falando que é um ajuste, porque é uma mudança pequena na estrutura do terminal. Esse terminal central não é do projeto do BRT, mas era de um projeto que eu tinha na época que eu estava lá na Secretaria de Transportes. Ele tem que passar por uma boa transformação, e isso estava previsto para a gente fazer, quando nós tivermos a liberação daquela área que hoje é ocupada por aquelas pessoas do comércio ambulante. Né? Eu coordenei um projeto há alguns anos atrás. Conseguimos uma área que foi doada pelo DENIT para a Prefeitura de Campinas, que é uma área que fica entre ali a estação rodoviária, ou melhor, entre o terminal metropolitano, né, que é ao lado da estação rodoviária, e o viaduto Cury. Tem uma área ali que é uma área da União. Essa área foi doada para a Prefeitura para que nós pudéssemos fazer ali o que nós chamamos de mercado popular. Esse projeto está em andamento na Prefeitura. Essa história da pandemia, claro, né, porque vai ser custeada pelos comerciantes, e é evidente que isso teve que ter um pouco de relaxamento no prazo, mas vai ser feito e eles vão ser transferidos, todos esses comerciantes que estão hoje no terminal central, eles vão mudar para aquele local novo. Ao fazer isso, vai liberar um espaço que aí o terminal central terá essa ampliação
que eu estou mencionando, que já está projetada lá, que fizemos isso na época que eu estava lá na INDEC. Muito bem. Aí nós vamos para o trecho final do corredor Ouro Verde, que começa ali no terminal Campos Elíseos e vai até o final lá da Avenida Camocim, chegando na região do Vida Nova. Esse trecho, a empresa, que são duas na realidade, é um consórcio, eles tiveram várias dificuldades nos últimos meses. Eu acho que também esse problema dessa crise sanitária que o mundo está enfrentando, os pegou de calça curta. Então, eles tiveram dificuldades em várias outras obras, não com a nossa, mas é claro que afeta a capacidade de investimento da empresa, e por essa razão eles deixaram de, na época correta, comprar alguns materiais, em especial para o terminal Ouro Verde. Então, isso fez com que o terminal Ouro Verde tivesse um atraso na sua execução. Nós fizemos um arranjo já com essa empresa recente. Esse arranjo fez com que houvesse um acordo, foi um acordo feito entre nós e eles, né? Até nesse caso, até o próprio prefeito, Dário Saad, ele fez questão de estar envolvido nisso, e foi ótimo que ele estivesse. Então, nesse acordo, nós conseguimos entrar num entendimento para que tudo isso pudesse ter um desenvolvimento normal e também finalizar dentro desse prazo, que é o primeiro semestre do ano que vem. Tá? Bom, aí na sequência fala das principais pendências, acho que eu já mencionei todas, aqui pelo menos as principais, que estão previstas serem feitas nos próximos meses. Depois nós temos uma sequência de fotos. A primeira foto é desse corredor Campo Grande, no chamado trecho 1, né? Mostra aí algumas imagens do chamado Terminal Mercado, que é ali próximo do Mercado Municipal, uma região que ficou, que vocês não passaram lá, vão lá para vocês verem, ele ficou muito bonito, ficou lindo. Era uma região extremamente degradada, aquela Avenida Penido Burnier ali, que tem um viaduto que não servia para nada, só ficava ali sendo ocupada, assim, às vezes até por moradores de rua, um negócio horroroso, e agora ficou uma coisa de primeiro mundo ao lado do Mercado Municipal, que, aliás, nós temos uma obra de reforma do Mercado Municipal que nós estaremos fazendo nos próximos meses. Então, aquela região vai ter um up, vai ter um upgrade enorme, vai ficar muito bonita. Depois, a próxima foto mostra uma das regiões mais bonitas do sistema BRT, que é aquela região em torno da estação rodoviária. E ali tem um viaduto que nós fizemos, né, que é chamado viaduto estaiado. Essa região, para vocês terem uma ideia de números, entre o terminal central, nesse eixo aí, terminal central, que eu acabei de falar sobre ele, e esse terminal do BRT, nós temos ainda dois outros terminais, a rodoviária, que é ao lado aqui, e o terminal metropolitano, que são os ônibus que atendem a região metropolitana de Campinas. Nesse corredor aqui, em época normal, né, nós deveremos estar circulando cerca de 70, 80 mil pessoas por dia, andando de um local para outro. A pessoa chega em Campinas, ela quer ir para Indaiatuba, vai pegar o ônibus terminal metropolitano, ela chega de Hortolândia, ela quer ir para a região do Ouro Verde, ela vai andar ali 300 metros a pé, vai pegar no terminal central o BRT no Ouro Verde, ou ela chega na rodoviária, vem lá de Araraquara, eu quero ir para região lá do Jardim Londres, que eu mencionei, então ela vai atravessar a rua, vai pegar o BRT do outro lado, ou seja, vai haver ali vai ser um dos complexos de transporte de passageiros por ônibus, um dos maiores que o Estado tem, com essa operação aí, com o BRT entrando em operação normal. Bom, aí tem o viaduto estaiado, né, que eu brinco, que Campinas fala que, né, nós temos aqui o orgulho de falar que nós temos 7 maravilhas, tal, tem até uma foto imensa na prefeitura. Eu já falava para o prefeito Jonas, falo para o Dário, temos que colocar mais uma foto, que é do viaduto estaiado, que é a 8ª maravilha, né? Orgulho nosso, obra que fizemos, está aí, orgulho da nossa população. Bom, aí continuando no corredor Campo Grande, a gente entra ali no chamado trecho 2, que já é, então, o corredor Campo Grande, passando ali pela rodoviária, ele segue aquele trecho de leito férreo desativado, chega na Vila Araucânia, ele cai na João Boy Dunlop. Tem um acesso na João Boy Dunlop e segue até o Itajaí. Então passa ali pela essa região da Aurélia, que tem uma
O local que ficou espetacular, quem não foi lá também está convidado, que é onde tem esse complexo que nós fizemos o afundamento da John Boy Dunlop, né? E aquela circulação em cima, que ficou ali de um lado, aquelas áreas de comércio, o Enxuto, o Unimart e tal, do lado de cá. Do lado de cá, muitas pessoas, do outro lado, muitas pessoas moram, então ficou muito bonita essa região, que é o que mostra essa foto aí na sequência, tá? Essas passagens inferiores aí que a gente falou. Bom, depois seguindo no corredor, tem várias estações, muitos trechos muito legais, passa por esses 2 viadutos que eu mencionei, que vão ser construídos, chegamos num terminal, numa região que não existia. A transformação dessa região com a chegada desse terminal satélite é um negócio inacreditável, né? Do lado de cá está sendo feito um gigantesco condomínio, que é o Bela Aliança, que quem passa lá sabe que aquelas obras estão em pleno andamento, eles estão dizendo que vão terminar as obras agora até o mês de novembro, me disseram esses dias aí. E, do outro lado, a transformação da região é um negócio incrível, porque as pessoas começam a morar em frente de um lugar que é muito bonito, então reforma a sua casa, reforma a fachada, você vê isso o tempo todo, né, Cecília? Seca da região, acho que trouxe uma grande valorização para todo mundo lá, para aquela população lá, que realmente merece esse benefício, né? Aí, continuando, nós temos ainda no final desse corredor o terminal Campo Grande, não está na foto aí, mas o terminal Campo Grande, ele é o último terminal grande desse corredor, depois tem o Itajaí, que é um terminal menor, mas o Campo Grande, ele é um dos 4 maiores terminais de ônibus do estado, o terminal Campo Grande, ficou muito grande. Tem a parte do sistema convencional e a parte do sistema BRT lá, que é um terminal de transferência e tudo mais. Daí a gente é no corredor Ouro Verde. O corredor Ouro Verde tem aqui uma foto do terminal Campos Elíseos, né? O corredor Ouro Verde começa no terminal central e vai até o Vida Nova. Então tem aqui uma foto do terminal Campos Elíseos, esse que eu mencionei, que está em fase final de construção. A gente chega no terminal Santa Luz, que é o terminal enorme, numa região também que eu acho que foi muito valorizada, com a chegada desse terminal, em frente àquela loja ali da Van, né, esse terminal ali, bem no começo ali daquele trecho ali da Rui Rodrigues. Então, ficou uma coisa muito bacana, que vai dar uma grande valorização nessa região toda ali do Santa Lúcia, né, que é um bairro enorme. Depois, continuando, nós chegamos mais já no final, lá passa ali pelo trecho do Ouro Verde, que eu falei que ainda está em obras, e vamos seguindo, passamos antes por baixo da rodovia Bandeirantes, Ouro Verde e tal, vamos embora, a gente chega lá no final, quase da Camucim, essa chamada Estação Marajó. Essa eu queria dar o destaque aqui, porque essa região aqui, que era esse trecho aí, no início, nós íamos deixar um espaço para uma estação do BRT, não íamos construir nada. No nosso projeto surgiu um empreendimento, que é capitaneado aí pela empresa HM, que nós ficamos sabendo que eles iam construir, né, como já fizeram, de um lado lá aqueles prédios e tudo mais, e tem um projeto para fazer do outro lado ainda também, dentro de alguns anos. Então nós fizemos uma grande negociação com a HM e ela acabou nos ajudando nesse trecho todo aí em frente o condomínio deles. Construiu essa estação, fez a pavimentação das marginais, então aí que tinha uma faixa de rolamento que ia, uma faixa de rolamento que voltava, que era antes. Hoje tem 6 faixas de rolamento, as marginais e mais os corredores do BRT. Então ficou um negócio também muito, muito bacana. Pois ainda nesse trecho, antes de chegar no terminal Vida Nova, que é o último terminal, né, desse trecho, nós temos uma passagem por cima da linha férrea. Esse aí também é uma outra dificuldade tremenda, porque fazer essas passagens por cima de rodovias ou de ferrovias envolve uma logística, uma sequência de aprovações que é um negócio gigantesco. Aí, embora seja também uma empresa privada, que é a Rumo, né, que administra essa linha férrea, e nós temos um excelente relacionamento com a Rumo, apesar disso tudo, foi muito difícil a aprovação desses projetos e tudo mais. E agora, recentemente, há uns 15 dias atrás, já tínhamos feito o lançamento, porque ali vão ficar 2 viadutos novos e o do meio, que já é existente. Esses 2 novos, o que vai para o sentido bairro, nós fizemos o lançamento agora, o do sentido centro já tinha sido lançado há uns 2 meses atrás. Então agora nós estamos na fase de acabamento desses viadutos, para que possa tornar todo esse trecho aí
desde lá de baixo, lá do Ouro Verde até o Vida Nova, liberar esse trecho. Por isso que eu falei que tem alguns pedaços de viário que não estão liberados. Conta esse pedaço aí, principalmente, que ele realmente não está liberado. Vai estar assim que o pavimento do tablado do viaduto for concluído e as cabeceiras do viaduto também forem concluídas. Ok? Então, acho que é isso. Em linhas gerais, esse é o sistema BRT, é um sistema que nós, campineiros, devemos ter o maior orgulho, que, como mencionado aqui pelo vereador Otto, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, esse BRT, ele é a maior obra já feita na cidade de Campinas, dentro dos seus quase 250 anos de história, e ele era até recentemente, durante um bom tempo, ele era a maior obra pública em andamento no Brasil. Tem algumas obras privadas, mas obra pública, com dinheiro 100% público, o BRT, ela era a maior. Por isso que, como eu disse na minha fala aí anteriormente, atrai muitas pessoas, né, que querem vir aqui ver e conhecer e saber como é que nós fizemos para chegar onde chegamos. Ok? Então, aí eu estou à disposição para qualquer questionamento que vocês queiram fazer. Tá ok. Agradeço aí a explanação do secretário. Eu vou passar a palavra agora ao vereador Cecílio. Por favor, está com a palavra. Vereador. Obrigado, vereador Otto. Cumprimento Vossa Excelência, que tem conduzido esta comissão com maestria, com brilhantismo. Também cumprimento o secretário, quem agradeço pela presença nessa comissão. Os demais aqui presentes, TV Câmara, cerimonial, também a equipe do secretário que está aqui presente, nossa saudação. Secretário, acompanhei atentamente aqui a explanação, ela é longa, é óbvio que é uma obra de grande vulto na cidade e a gente, sem dúvida, tem acompanhado e temos, assim, certeza de que, terminada essa fase de obras, a cidade terá um corredor, não é? E o sistema de transporte ganhando qualidade significativa. Alguns problemas, é evidente, a gente também tem acompanhado e é isso que a gente quer apontar aqui. Aliás, antes de falar sobre essas questões dos apontamentos, queria, secretário, se o senhor me permitisse uma correção fraterna sobre os moradores de rua. Eles também são seres humanos e, os olhos de Deus, todos nós somos lindos, maravilhosos, né? Então, aquele espaço realmente estava degradado, mas não necessariamente pelos nossos queridos irmãos de rua. Bom, os apontamentos que a gente traz, secretário, primeiro é em relação ao tempo, não é? Porque a gente percebe que a obra vem andando, já houve aditamento, não é? E, por exemplo, esse último trecho que o senhor citou, ali na ferrovia, tem causado uma série de transtornos para a população. Então, em termos de prazo, não é? A obra está andando ali, o que o senhor nos diria em termos de prazo para que os cidadãos que circulam naquele trecho tenham menos transtorno? Eu passei por ali essa semana, observando, vi que é muito complicado, né? A obra como está muito complicado. O outro trecho, em relação ao Terminal Ouro Verde, é uma obra de grande vulto, ali a gente tem um conjunto de transposições de pedestres, né? Temos tido muitas reclamações, e a gente queria um detalhamento um pouco maior, como é que fica a fluidez e também o trânsito dos pedestres ali, né? Porque nós temos o terminal de um lado, o Ouro Verde, né? O Hospital Ouro Verde, pronto-socorro do outro. Então, é um conjunto ali de obras, mas também o fluxo de carros e pedestres ali muito grande, tá certo? Em relação à Transamazônica, ali a gente tem também, além do fluxo, né, da avenida, das duas grandes avenidas, na Transamazônica e João Bueno Lope, uma alça de acesso à rodovia dos Bandeirantes. Isso vai continuar, vai melhorar, né? Desculpa, a Anhanguera. A Anhanguera. Então, como é que fica essa questão? Deixa eu ver aqui, o outro item que eu anotei aqui. Sobre a questão do pagamento. Sem dúvida nenhuma, o pagamento em solo ele é muito importante, vai dar agilidade, mas duas perguntas queria fazer ao secretário, já que o senhor mencionou essa questão.
se nas estações de transferência nós teremos o recarga, né, do bilhete, né, se vai ter a venda do bilhete nas estações de transferências, e também se é possível a gente pensar numa situação em que melhore para o usuário poder fazer essa recarga, porque nós temos muita reclamação, nos bairros não tem pontos de recarga. Então, vejam vocês, se a gente chegar na rodoviária agora e quiser fazer a recarga do bilhete dentro da rodoviária, nós não temos. A gente precisa ir ao terminal do lado, se estiver funcionando, mas se a gente chega... Eu, por exemplo, já cheguei ali no terminal rodoviário por volta de 10h30, 11 horas da noite, e não tem onde recarregar. Então, vejam só, nós precisamos melhorar isso, sem dúvida nenhuma. Talvez não seja da sua alçada, mas, como o senhor comentou, faço esse registro. Tá certo? A outra questão, para a gente ir fechando aqui os meus questionamentos, em relação às ciclovias, secretários. Nós temos tido muitas reclamações que, nas estações de transferências, nem todas elas, contam ainda com infraestrutura, né, para fazer essa conexão das ciclovias com as estações de transferência. Eu penso que é fundamental isso, porque nós estamos numa cidade, sede da região metropolitana, e que ainda dá pouca atenção para essa questão da ciclovia. Visitando aqui a cidade vizinha de Hortolândia, a gente percebe que lá eles têm um plano arrojado, né, de construção de ciclovias. E nós temos demandas significativas aqui em Campinas. Então, inclusive na Comissão de Estudos do Campo Grande, a gente aponta essa necessidade. Ali no Campo Grande, no corredor, mas não só, aí no Ouro Verde também. Em toda a cidade cabe a necessidade de infraestrutura para ciclovias, né? Então, penso que isso é muito importante a gente dar atenção e, claro, integrar com o sistema de transporte coletivo. Acho que são esses os meus questionamentos, secretário. Se eu esqueci alguma coisa, eu volto. Tem uma outra questão. Eu estava esquecendo de casa, não posso. Inclusive, eu trouxe um desenho aqui, vou passar ao secretário, que é o acesso ao Jardim Rossim. Ali tem um supermercado, porte médio, a grande, e o fluxo de pedestres é muito grande. Então, vindo ali da região do Florense, Nova Esperança, que acessam o supermercado. E não tem faixa de pedestres próximos do supermercado. Está muito distante. Além de pontos de parada também, que as estações são distantes, obviamente, para atender, né, o planejamento do BRT. Mas nesse ponto específico, além do acesso ao bairro, né, quem vem no sentido centro-bairro para acessar o bairro, né, Rossim, Satélite 4, ficou muito complicado o acesso. E a travessia de pedestres. Então, eu queria uma atenção do secretário, talvez até uma vistoria naquele local, para ver como melhorar, além da travessia de pedestres, também esse acesso dos veículos para o bairro. Tá certo? Inclusive, só para terminar mesmo, tem o comércio local, tem ali que as pessoas se deslocam com frequência, principalmente no fim de semana, e eu fui lá para olhar, o pessoal reclamou muito, pedestres que passam ali para acessar a avícola, enfim, os supermercados ali da região, secretário, muito, muito complicado. São essas minhas considerações, vereador Otto, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cecílio. Secretário, eu vou fazer algumas perguntas também, que o secretário, no final, já responde a todas elas, tá? O senhor falou sobre as faixas exclusivas, que quando o BRT estiver em funcionamento, ela vai ser só exclusiva para o BRT, correto. Só que agora nós temos trechos que, enquanto o BRT não estiver em funcionamento, que poderiam ser liberadas para os motoristas, para evitar esse trânsito que nós temos na cidade. Vamos dar um exemplo aí, a Piracicaba ali, que já tivemos diversos relatos aí de motoristas, de cidadãos de Campinas que tomaram multa por estar usando nesse período o corredor do BRT. Ali na Camusim, eu acredito que já foram viradas as placas para cima e já foram liberadas. Então, nesses trechos, onde puder liberar, a gente gostaria de pedir para o secretário aí, para que entre em contato aí com o próprio secretário de Transportes, justamente para poder ajudar a população nesse momento, até que seja
seja instalado 100% o BRT em funcionamento. Outra questão que eu gostaria de salientar aqui é sobre o pavimento. Nós temos ali o pavimento do BRT e ao lado temos o asfalto. Vamos dar um exemplo ali também na Piracicaba, que está horrível aquilo ali, com centenas de buracos que tem prejudicado a população e trazido prejuízo aí a todos os veículos. Tem acontecido acidentes com motociclistas, né? Então, quem é responsável? A gente cobra a prefeitura fala que são as construtoras. Então fica aquele jogo do empurra, enquanto a prefeitura com a construtora não entra num acordo, quem sofre é a população da cidade. Outra pergunta também, o senhor fala que 93% da obra do BRT já está paga, que falta 7%. Eu gostaria de saber desses 7%, se ainda se não está paga, se a cidade já tem esse dinheiro, como que está? Então a população gostaria de saber. Então gostaria que o senhor respondesse para a gente. Nós não temos nenhuma pergunta das redes sociais, né, do WhatsApp, Cláudia? Não, né? Vereador Cecílio, por favor. Vereador Otton, só um complemento rápido, que é em relação à Ponte da Bandeirantes. O secretário comentou, eu não me lembro se ele falou sobre prazo. Eu queria que, então, o secretário complementasse. Maravilha. Está com a palavra aí o secretário novamente para responder essas perguntas. E nós deixamos aqui no começo o WhatsApp, foi na TV, não chegou nenhuma pergunta, então vamos dar sequência aqui nas respostas aí do secretário. Está com a palavra, secretário. Primeiramente, eu queria registrar aqui a presença do vereador Igor, que esteve aqui de passagem. Correto. Desculpa também de não ter avisado, que logo ele saiu para uma outra reunião. Então, eu agradeço aí a presença do vereador novo Igor. aí como você e combatente, né, como vocês, né? Ambos aqui são novos aqui na Câmara. Então, vou tentar, eu anotei aqui as perguntas, vou tentar respondê-las. Com relação a prazos, aquele trecho lá mencionado por cima da ferrovia, nós esperamos finalizá-lo até o final de 2021. Tem, como eu disse agora, tem que fazer toda a pavimentação de em cima do tablado, né, dos viadutos, os encabeçamentos e tudo mais, e os acertos viários decorrentes. Isso da Marajó, né? Isso, no Marajó, que é a pergunta dele. O terminal Ouro Verde, em função das dificuldades todas que eu já mencionei que aquela empresa teve, ele vai ser concluído até o final de junho do ano que vem. Ele estará concluído no primeiro semestre. Ali é uma obra gigantesca, aquela região ali vai ter escada rolante, vai ter uma passarela que vai ser construída, toda a passagem de pedestres que você está preocupado, nós tivemos muita preocupação com isso, porque ali nós temos três equipamentos que se complementam. O terminal de ônibus convencional, que já existe, que vai ser interligado com esse do BRT, e ambos serão interligados ao próprio Hospital Ouro Verde, que é em frente. Então, tem muita gente que vem de ônibus para ali para ir para o hospital e vice-versa. Então, isso está tudo planejado e vai ser concluído até o meio do ano que vem. A Transamazônica, aquele acesso dela, né, aquela região transamazônica ali, aquele acesso, tanto para Anhanguera, tanto de saída como de chegada, vai ficar exatamente como estão, que vão ser compatíveis com o viaduto que nós iremos construir. Esse viaduto e o da Bandeirantes, que é a sua pergunta, também está nesse horizonte de tempo. Nós esperamos concluir todo esse 100% do BRT até junho do ano que vem. Então, essa é a expectativa que nós temos hoje, tá ok? O problema da recarga do bilhete. Cecília, eu acho que a população está sem usar um benefício que nós criamos já há algum tempo da recarga, que é através do celular. Hoje, qualquer pessoa, né, qualquer cidadão, tem um celular, ele tem ali, e se ele não tiver, às vezes, a internet que ele não tem, mas eu não tenho internet, acabou o meu plano, sei lá, gastei tudo, não tem problema, porque nos nossas estações e terminais tem a rede de Wi-Fi que é gratuita, então ele pode acessar na própria rede do terminal, né? E até algumas linhas do sistema de ônibus convencional também tem Wi-Fi gratuito, que ele pode acessar. Através do celular, basta ele cadastrar um cartão, todo mundo hoje tem um cartão, né? Ele cadastra um cartão dele lá, deixa ali registrado, a cada vez que ele quiser fazer uma recarga, ele vai e debita naquele cartão. Então, é uma coisa muito simples de ser feita. E aquilo
Aí funciona assim, ele tem uma informação, vem uma informação no próprio celular dele, ó, você fez a recarga aqui de R$50, por exemplo. Quando ele fizer a primeira validação, que pode fazer pelo próprio celular, aquilo é transferido automaticamente para o bilhete dele, entendeu? Então, acho que isso elimina esse problema, porque realmente é um problemão que você falou. Alguns horários do dia, alguns locais da cidade, é difícil você ter conseguir cativar comerciantes para serem, né, pessoas que vendem a recarga do bilhete e tal. Então, resolvemos esse problema através do celular, tá? Outra coisa que você pergunta a respeito das ciclovias. O sistema BRT, ele não teve na sua concepção, já respondi essa pergunta centenas de milhares de vezes, ciclovias ao longo dos corredores. A razão disso foi porque isso exigiria uma desapropriação maior para fazer ciclovias segregadas, para dar segurança, né? Você vai ter sistema de ônibus andando a 50 km por hora, não dá para ter uma bicicleta compartilhando ali o asfalto e tal. Então, optamos por não fazer por causa do custo que isso ia trazer. Mas fizemos outra coisa, que é aquelas ciclovias que são, tem os terminais e as estações de transferência, que tem aquela situação de fazer integração, o processo de modais integrados. Então, vou dar 2 exemplos da sua região, que foram ciclovias que eu fiz na minha época da Secretaria de Transportes. Uma ciclovia que está ali na região do Campo Grande, que começa ali na Praça da Concórdia e vai até o terminal Itajaí e entra dentro do bairro, uma parte dela, uma ciclovia muito bacana. E uma outra ciclovia que a gente fez ali na região dos Sírios. Também essas ciclovias, elas chegam em alguma estação do BRT. Essa estação do BRT terá os paraciclos, alguns ainda falta concluir, tem o espaço, mas falta concluir. Concluir é colocar aquele aparato para a pessoa poder prender a sua bicicleta. E essa integração modal que a gente concebeu o projeto BRT foi a forma de nós resolvermos esse problema. E aí os nossos ciclistas, eles vão se habituando devagar, né? Cada um dentro da sua necessidade, de deixar a sua bicicleta em tal terminal, pegar o ônibus, fazer tal trajeto, quando volta no fim do dia, pega a bicicleta e assim por diante. E a bicicleta, ela faz aquele conceito que os americanos adoram falar, que é o tal do last mile, né? Quer dizer, a última milha, ele anda de bicicleta, tanto no início como no final do trajeto. Então é isso que vai acontecer com as ciclovias de uma maneira geral. No Rocim, você tem toda a razão no problema lá que você mencionou. Nós estamos preocupados com esse assunto. Nós fizemos um projeto que ainda não foi implantado, mas será implantado. E aí a nossa ideia é a seguinte: nós vamos implantar esse projeto dessas travessias ali de pedestres e vamos avaliar se aquilo ficou bom durante um certo tempo. Se não ficou bom, faremos outras medidas. Então nós estamos em cima disso, sabemos desse problema e vamos resolver esse assunto. Realmente é uma coisa que precisa ser feita, tá? A pergunta do vereador Otto, das faixas exclusivas. Então, viu, Otto, acho que o pessoal lá da Secretaria de Transporte já sensibilizado por esse problema que você mencionou, enquanto não tem os sistemas BRT operando, já está permitindo, tanto na Camusim como na Piracicaba, o uso dessas vias sem que houvesse preocupação que o cidadão será multado. As placas até foram erguidas nas 2 avenidas, então elas estão permitindo esse uso nesse período. Eu tenho alguma preocupação com isso, porque a pessoa pode acostumar. A hora que o sistema vier para valer, mas eu andei aqui até ontem, agora não pode mais, quer dizer, então, mas de qualquer maneira, isso foi feito. Vai ter que haver uma grande campanha de divulgação quando voltar a ser realmente proibido o uso exclusivo do sistema BRT pelos ônibus, tá? O pavimento flexível da Piracicaba acontece o seguinte: eu mencionei aqui como é que nós fizemos essa obra desde o seu início. No projeto executivo, que ele foi oriundo de um projeto básico, ele não previa a substituição do solo da Rua Piracicaba. Acontece que aquele solo lá é um solo que, na nossa visão de engenheiros, é um solo contaminado. Ele não tem a devida compactação adequada para receber um pavimento flexível só com recap como que foi feito. Então, alguns trechos dele, que é o que você menciona, ele teve essa deterioração, não foi porque o serviço foi mal feito, porque o sistema ali já era um problema antes. Ele talvez não era tão
assim visível, porque tinha um fluxo menor de veículos. A hora que nós construímos um corredor, uma faixa exclusiva de cá, todo mundo começou a usar o lado do asfalto, então essa sobrecarga de uso trouxe esse problema pelo problema do solo. Então, o que nós vamos fazer? Está previsto no nosso sistema, nós vamos corrigir aquilo ali, nesses trechos todos, refazer o sistema ali para o solo ficar adequado, para ser refeito o pavimento e corrigir isso de uma vez por todas. Prefeitura? Não, vai ser feito pela concessionária. Pela concessionária. Pela empresa que está lá dentro do lote, desse lote 4, tá? Com relação à questão do orçamento, que também vale uma ressalva, só para vocês terem, então, informações assim, de número de maneira geral, né? O sistema BRT, como eu disse, ele foi feita a licitação lá em 2016, 450 milhões, dos 540, teve 90, quase 100 milhões de decréscimo. A gente vem administrando isso ao longo do tempo, uma obra contratada com projeto executivo e obra juntos, e tivemos pouquíssimos que a gente chama de replanilhamentos. Replanilhamento é um aditivo contratual mínimo. Os 2 viadutos que vão ser feitos na Transamazônica e na Bandeirantes, pelas razões que eu mencionei, que nós mudamos completamente o projeto, vai exigir um aditivo que já está em fase de elaboração. Temos um pequeno aditivo aí que já está sendo assinado com esse lote do corredor Ouro Verde, que não chega a 4%. É um lote de 110 milhões, o aditivo é em torno de 5 milhões, quer dizer, não chega a 4% do valor. O corredor Campo Grande é isso que eu mencionei. O corredor que já entregue, não tivemos praticamente aditivo algum, um aditivo só de projeto da ordem de 700 mil reais, num corredor de 90 milhões de reais também. E o lote 3 terá um aditivo da mudança que teve na obra, na própria construção do terminal Campos Elíseos e também ali em frente ao Mário Gatti. No total, nós não vamos ter nem 3% de aditivos contratuais. E o que a Prefeitura fez foi o seguinte, desses 450 milhões, nós tivemos uma parte que foi do Orçamento Geral da União, cerca de 200 milhões. Os outros 300 milhões, nós financiamos, né, do 250, nós financiamos, né, e tem uma parte que é a contrapartida da Prefeitura. Então, no financiamento, cobre a contrapartida, que para ser coberta, nós temos que tirar do nosso próprio orçamento. Nós já fizemos um arranjo financeiro esse ano, porque isso vai começar a ser pago agora, e nós temos isso assegurado para que o BRT chegue à sua conclusão. O prefeito Dário, inclusive, se empenhou pessoalmente nisso, para garantir que esse recurso estivesse assegurado no orçamento. Então, isso vai estar no orçamento, não vamos ter nenhum problema e vamos concluir o projeto. Ok? Ok, quero registrar aqui a presença também do vereador Carmo. Obrigado, é membro também da Comissão de Mobilidade. Quer fazer alguma pergunta ao secretário? Não. Está tranquilo, porque a gente está finalizando aqui, o secretário... Então, tá bom. Mais alguma pergunta? Vereador Cecílio? Então, eu acho que é isso daí. Secretário, aproveitar a oportunidade aqui, como eu sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, nós temos um grande problema aqui na cidade de Campinas, que é a marginal da rodovia Santos Dumont. Eu fiz, logo quando eu assumi, eu fiz uma indicação para a criação do novo acesso. Inclusive, já levei até ao secretário também. E na última reunião da Comissão de Mobilidade aqui, o secretário Vinícius falou que a sua pasta é responsável pela criação desse projeto, desse novo acesso. Então, eu gostaria de saber do secretário, da oportunidade, se nós temos algum andamento nesse novo acesso aí das marginais ali, no quilômetro 72,7, sentido Campinas-Indaiatuba. É o seguinte, esse projeto ele está em discussão no momento, porque ele tem que ser compatibilizado com a previsão da construção das marginais pela Colinas. Você sabe que as marginais da Santos Dumont, que já eram para ter sido construídas há pelo menos uns 5, 6 anos, o Carmo está aí que está também interessado nesse assunto, né, Carmo? Quantas vezes corremos atrás disso, né, Carmo? E não foi cumprido pelo Estado. Houve promessas e mais promessas do governador, inclusive aqui em Campinas,
que essa obra seria feita, que essa obra seria, então, feito um aditivo no contrato da Colinas e não foi realizada. Existe um projeto executivo pronto, concluído, feito pela Rodovia Colinas, que foi feito junto conosco, porque nós tivemos, foi feito a quatro mãos, porque nós tivemos muitas interfaces com eles para assegurar que o desenho dessas rodovias, dessas marginais da rodovia, fossem adequados para o trânsito urbano, porque a marginal é para trânsito urbano, não é para trânsito rodoviário. Você faz a marginal para tirar o trânsito urbano da rodovia e deixar a rodovia só para o trânsito da rodovia. Entendeu? Isso não foi feito. Informação que nós temos em off é que essa concessão da rodovia Colinas talvez seja colocada num novo processo licitatório. E se isso realmente for o que o Estado vai fazer, porque esse é um problema do Estado, não é nosso, se isso for ser feito, é evidente que num final de concessão, uma obra dessa não vai ser feita. Essa obra estava orçada na época da ordem de 100 milhões de reais, mas isso já estou falando de coisa de 3 anos atrás, hoje deve ser muito mais do que isso. Mas então, sem ter a definição disso, Otto, eu acho que o município pode estar desperdiçando dinheiro fazendo uma obra grande nesse lugar que você está falando. O que nós estamos pensando em fazer? Fazer um projeto que nós estamos estudando lá, que dê uma solução para o problema lá, mas uma solução paliativa. Não é a solução definitiva, porque a solução definitiva vem com o novo desenho das marginais, entendeu? Então isso está em desenvolvimento, nós podemos uma hora até explicar para você como é que a gente está fazendo. Então, agradeço. O problema é resolver, né? Porque não adianta a gente ficar aqui esperando o Estado, e aí fica com conversa fiada e nunca vem as marginais. Enquanto isso, o povo que sofre, constantes acidentes lá naquele cruzamento em frente ao Motel Euro, vidas já foram perdidas. Então, eu acho que o município, ele tem sim, ele tem que sim, vai gastar dinheiro, tudo bem, mas se a gente for esperar, cada eleição vem nova promessa, né, do governo do Estado, secretário. Vem nova promessa falando que vai fazer as marginais toda vez e nada resolve. Então, acho que o município ele tinha que criar pulso firme. Enquanto não sai, vai gastar dinheiro, mas tudo bem. Mas quantas milhares de pessoas moram ali no Distrito Ouro Verde e usam aquela entrada e saída para o distrito, que são mais de 250 mil pessoas? Acredito eu, com todos os impostos que eles pagam para o município, eu acho que valeria a pena, sim, o município custear ali o pavimento daquela rua Eldorado, um novo acesso para Antônio Levantese, que automaticamente, secretário, vai desafogar aquele cruzamento em frente ao Motel Euro. O Carmo sabe, eu já mostrei o projeto para ele também, já é um projeto também antigo, mas eu acho que o município tinha, sim, que tomar o pulso firme e tomar conta desse projeto aí, secretário. Então eu agradeço ao Olivar aqui também, vereador Carmo, vereador Cecílio, o vereador Igor, e muito obrigado, secretário. A gente está à disposição aqui na Comissão de Mobilidade Urbana. Eu gostaria muito de fazer uma visita também nessas obras faltantes aí do BRT, acompanhado com o secretário, viu, Carmo? A gente fazer uma visita no BRT, acompanhando aí e fazendo o nosso papel, que é fiscalizar, né? Então, eu agradeço, secretário, muito obrigado a todos que nos assistem através das redes sociais, através da TV Câmara. Meu muito obrigado e estamos à disposição de toda a cidade de Campinas. Um forte abraço, secretário. Obrigado, um abraço a você, a todos que nos acompanharam. Estamos à disposição na Prefeitura para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento, qualquer informação adicional. Um abraço a todos. Muito obrigado. Secretário, na sequência o senhor já fala comigo?
Converso agora com o vereador Otto Alejandro, ele que é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara. Vereador, o senhor conduziu aqui os trabalhos da comissão a respeito aí do BRT, a conclusão das obras, né? Que balanço o senhor faz desse encontro? Bom, primeiro eu quero agradecer a todos que nos assistiram, agradecer a presença do secretário Barreiro. Bom, o balanço ele é realista, né? A gente entende toda a dificuldade que a cidade e o mundo passou por conta da pandemia e vamos continuar acompanhando aí essas obras e cobrando, atendendo às demandas da população, levando até o executivo para que desenrole quanto antes essa obra do BRT. Com as explicações, a apresentação aqui, a comissão ficou satisfeita, né, com o que viu e com o andamento das obras? Bom, ficamos satisfeitos com toda a explanação, com toda a apresentação do secretário Barreiro. Satisfeito não, porque a gente já gostaria que as obras já tivessem terminado, mas entendemos que o motivo da pandemia que fez atrasar toda essa conclusão da obra. Mas vamos continuar acompanhando, agradeço toda a explicação, apresentação do secretário Barreiro, que sem dúvida nenhuma deve ter tirado todas as dúvidas de todos os munícipes da cidade de Campinas. Vereador, e também aqui no final da reunião ficou ali estabelecido uma possível fiscalização, visita no canteiro de obras? Com certeza, eu como presidente da Comissão de Mobilidade e Planejamento Viário aqui dessa casa, já me coloquei à disposição aqui, faço questão de estar fiscalizando e acompanhando todo o desenrolar dessa obra aí, como o secretário falou, que até meados de 2022 vai estar concluída. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, querido, e obrigado a todos que nos assistem aí. E agora a gente vai conversar com o secretário Carlos José Barreiro, ele que é secretário de Infraestrutura. Secretário, por gentileza, aqui do lado esquerdo. Secretário, a respeito do cronograma de trabalho, né, da implantação do BRT, como que a gente pode falar para a população em percentual de realização? Olha, o BRT ele está hoje 95% concluído. É uma obra gigantesca, como eu mencionei na apresentação toda, a maior obra feita na história de Campinas, né, seja pública ou privada, de grande impacto, que afeta regiões muito importantes do município. E nós teríamos concluído tudo isso até o final de 2020, como era o nosso cronograma, se não tivéssemos esse impacto que foi tão difícil de ser enfrentado dessa pandemia que afetou o mundo todo, né? E nós não ficamos ausentes disso. A nossa obra teve vários problemas de fornecimento de materiais, de equipes que foram contaminadas, tiveram que ser afastadas e tudo mais, e isso trouxe uma série de transtornos. Mas, felizmente, estamos com isso tudo nas nossas mãos, sob controle, para finalizarmos a obra como um todo no início do ano que vem. Como o senhor comentou, é uma obra de grande porte, ainda mais na esfera pública, né? Então é uma obra imprescindível e que quando estiver pronta, o tamanho dela, os corredores, é uma obra gigantesca. Sim, essa obra ela vai trazer um grande benefício para quase 50% da população de Campinas. Porque toda aquela região dos distritos do Ouro Verde, Campo Grande, e mesmo a região central da cidade, toda essa região e com os bairros adjacentes a esses corredores, eles serão beneficiados com o sistema BRT. Tanto é que hoje já tem vários lançamentos imobiliários, que a propaganda do lançamento imobiliário é: você está próximo à estação tal do BRT, você vai poder chegar mais perto, mais rapidamente na sua casa, todos os dias, tal. Então, é uma propaganda que está sendo feita e é verdadeira, porque esse benefício de um corredor como esse, gigantesco, que vai trazer uma grande melhoria na mobilidade das pessoas, ele vai afetar a vida cotidiana de cada um de nós. Então, acho que Campinas tem que ficar orgulhosa, é uma obra ao qual nós todos, campineiros, estamos muito orgulhosos e vamos ver isso funcionar da maneira que ela foi projetada. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e que Deus continue nos abençoando muito. Encerrada aqui a reunião da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara. Logo mais, dentro de instantes, eu volto ao vivo com a reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a crise hídrica.
TV Câmara, Campinas.